Bom dia, meu nome é Pietra. Inicialmente gostaria também de agradecer à banca pela disponibilidade em avaliar o trabalho com o título de Análise da Distribuição Espacial e Temporal da Radiação Solar na região sul litorânea e serrana de Santa Catarina, a partir de estações meteorológicas de superfície, de minha autoria, sob orientação do professor Juliano. Essa apresentação vai constar em 4 partes. Primeiramente, na introdução, vou comentar sobre a problematização e justificativa e também sobre os objetivos gerais e específicos do trabalho. Posteriormente, vou falar sobre a metodologia, falando sobre o tratamento e análise dos dados. Na parte de resultados e discussão, vão ser separadas em 3 sessões. Primeiramente, sobre a variabilidade temporal das 7 localidades, posteriormente sobre a variabilidade espacial e temporal entre as regiões, e por fim, a comparação com os dados do Labrem, e finalizando a apresentação com as considerações finais. Então, a escolha do tema passa pelo argumento de dependência do crescimento econômico com a disponibilidade energética e como que o modelo de produção atual não é ambientalmente suportável. Com isso, o desenvolvimento sustentável é utilizado como uma saída pelos países para que seja possível viabilizar o suprimento das necessidades básicas das populações e qual que é a importância do setor elétrico nesse impacto social e econômico. O aproveitamento da energia solar é utilizada com o propósito de diversificar a matriz elétrica, com o objetivo de suprir a demanda e também evitar os riscos ocasionados por depender somente de uma única fonte. A base teórica decorrida ao longo do trabalho foi necessária para a execução da metodologia, assim como para analisar os resultados obtidos, e também serviu como justificativa para esse estudo da variabilidade da radiação solar, com o objetivo de avaliar o potencial solar das regiões. O objetivo geral desse trabalho é, a partir de 5 anos de dados de estação meteorológica de superfície da rede IMET, avaliar a distribuição espacial e temporal da radiação solar entre 2 regiões, separadas em Litoral Sul e Serra de Santa Catarina. Os objetivos específicos são avaliar a influência espacial nos valores de radiação solar entre as regiões de Litoral e Serra do estado de Santa Catarina, também avaliar a influência temporal nos valores de radiação solar obtidos para as regiões ao longo dos 5 anos de dados, avaliar a influência temporal nesses valores de radiação solar para 7 localidades ao longo dos 5 anos de dados, e, por fim, comparar, utilizando uma fonte diferente do IMET, com fim de comparação com os dados obtidos pelo IMET. Na metodologia, durante o tratamento dos dados, foi necessário desconsiderar períodos incompletos, em que eu utilizei como parâmetro as estações do ano. Então, meses que compõem o verão foi considerado como dias válidos aqueles com no mínimo 13 horas de insolação, no inverno dias com no mínimo 11 horas e na primavera e outono dias com no mínimo 12 horas. Obtidos dados diários, foi feita a média mensal para cada mês ao longo dos 5 anos e para cada localidade, e posteriormente a média diária anual da radiação solar para todas as localidades. Os dados são apresentados em radiação solar média diária. Na análise dos dados, foi utilizado de indicadores estatísticos para ser possível a comparação entre as localidades e também entre as regiões. Outra fonte vai ser utilizada, o Labrem, no caso, para comparar com os dados obtidos pelo IMET. Nos resultados e discussões vão ser separados em 3 sessões. A primeira delas, sobre a variabilidade temporal das 7 localidades, iniciando com Araranguá, Laguna, Florianópolis, Uruçanga, São Joaquim, Lages e Bom Jardim da Serra. Posteriormente, vai ser falado sobre a variabilidade espacial e temporal das 2 regiões. A primeira região é a região litorânea, compostas pelas cidades de Araranguá, Laguna e Florianópolis, e a região da Serra é composta pelas cidades de São Joaquim, Lages e Bom Jardim da Serra.
Uruçanga é utilizado como uma cidade limite entre as duas regiões. E a terceira sessão vai ser falado sobre os dados, a comparação entre os dados do Abrem e do IMET. Iniciando com a variabilidade temporal dos resultados, essa tabela 1 corresponde à cidade de Araranguá, em que constam os valores de média diária mensal de radiação solar, o desvio padrão e o coeficiente de variação. O desvio padrão é quanto cada valor da amostra se distancia da própria média dos dados, do conjunto de dados. O coeficiente de variação é obtido pela divisão do desvio padrão com a própria média, e quanto mais próximo de zero, quanto mais baixo esse coeficiente de variação, mais homogêneo é o conjunto das amostras. Então, sobre o desvio padrão, o maior deles encontrado foi em dezembro, de 0,93, assim como o maior valor de média diária mensal de radiação solar. O menor, para a cidade de Araranguá, foi em julho, de 2,64, a menor média, e o menor desvio padrão foi em junho, de 0,07. Junho também correspondeu ao menor valor de coeficiente de variação, de 2,8, aproximadamente. Nessa figura 1, mostra a dispersão dos dados conforme as estações do ano para a cidade de Araranguá. Na estação do verão, houve a maior amplitude do conjunto de dados, em que o valor mínimo para essa estação de radiação solar foi de 4, aproximadamente, e chegando a 8,4. Na estação da primavera, 50% dos dados estiveram entre 4,2 e 6. Na estação do outono foi identificado o menor valor de radiação solar, aproximadamente 2. E nessa estação também foi identificado a menor amplitude do conjunto de dados, entre os valores de mínimo e de máximo. Para a cidade de Laguna, sobre o desvio padrão, o maior deles foi em dezembro, de 1,8. Cabe ressaltar também que essa foi a única cidade em que 3 meses tiveram desvio padrão acima de 1. No caso, dezembro, outubro, de 1,15, e janeiro, de 1,09. Dezembro também correspondeu à maior média diária mensal de radiação solar, de 8,12, e em maio foi a menor média encontrada, de 3,09, assim como o menor desvio padrão também, de 0,36. O menor coeficiente de variação foi identificado em fevereiro, de 8%, enquanto o maior foi em outubro, de 23%. Para a cidade de Laguna, sobre a dispersão dos dados conforme as estações do ano, a maior amplitude foi na estação da primavera, variando de 3 a 9,6. O maior valor de radiação solar para todos os conjuntos de dados de todas as localidades foi para a cidade de Laguna, de 11,5 aproximadamente. 50% dos valores na primavera estiveram entre 5 e 7,2. No inverno foi identificado o valor mínimo de radiação solar para a Laguna, de 2,2 aproximadamente, e também corresponde a essa estação do inverno a menor variabilidade para a cidade de Laguna. Finalizando a região do litoral, a cidade de Florianópolis, o maior desvio padrão em dezembro, de 0,84. Assim como a maior média diária, de 5,74. A menor foi identificada em junho, de 2,93, e o menor desvio padrão foi em agosto, de 0,13. O coeficiente de variação, o menor deles foi de 4% no mês de março e agosto, e o maior foi no mês de outubro, de 19%. Para Florianópolis, a primavera teve a maior amplitude dos dados, variando de 2,9 e chegando a 7 de radiação solar. 50% dos valores estiveram para a estação da primavera estiveram entre 4,2 e 5,5 aproximadamente. No inverno teve um menor valor de radiação solar, de 2,2,
A estação do outono teve um menor valor de amplitude do conjunto de dados, variando de 2,7, chegando a 3,9, e no verão também foi a estação de maior valor de radiação solar, de 7,2 aproximadamente. Agora, para a cidade de Uruçanga, em dezembro, houve o maior desvio padrão, de 0,89, e também a maior média diária mensal de radiação solar, de 5,64. Em julho, se teve o menor valor de radiação, de 2,54, e em março, o menor valor de desvio padrão, de 0,11. Correspondeu também a esse mês o menor coeficiente, de 3%, e o maior deles foi em setembro, de 23%. Para Uruçanga, a maior amplitude encontrada foi no verão, variando de 4,2 e chegando à máxima de 7,7. Na estação da primavera, 50% dos valores estiveram entre 4 e 5,7. No inverno se identificou o menor valor de irradiação solar, no valor de 1,9 aproximadamente. E na estação do outono se teve a menor amplitude do conjunto de dados, variando de 2,7 e chegando a 3,5. Agora, São Joaquim, iniciando a região da Serra. O mês com maior desvio padrão foi em dezembro, de 0,93, e também o maior valor de média diária mensal de radiação solar, de 6,56. Em maio, houve o menor valor dessa média diária mensal de radiação solar, de 2,94. Em junho, se teve o menor valor de desvio padrão, de 0,26. O coeficiente de variação menor deles foi de 5%, nos meses de janeiro, fevereiro, março e outubro, e o maior deles foi em dezembro, de 14%. Para São Joaquim, a maior amplitude do conjunto de dados foi no verão, variando de 4,8 e chegando à máxima de 8,8. Na primavera, 50% dos valores estiveram entre 5 e 6,7. No inverno, se teve o menor valor de radiação solar, de 2,4, e também correspondeu a essa estação a menor amplitude do conjunto de dados. Para a cidade de Lages, o maior desvio padrão foi em dezembro, de 0,95, assim como a maior média diária mensal de radiação solar, de 5,88. A menor foi em maio, de 2,55, e o menor desvio padrão foi em agosto, de 0,21. O coeficiente de variação, o menor deles foi em janeiro, de 5%, e o maior foi em dezembro, de 16%. Para Lages, a maior amplitude foi na estação do verão, variando de 4,3 e chegando à máxima de 8,3. Na primavera, 50% dos valores estiveram entre 4,2 e 5,8. A estação do inverno se obteve o menor valor de radiação solar, de 2 aproximadamente, e também correspondeu a essa estação o menor valor de amplitude entre máxima e mínima da radiação solar para a cidade de Lages. Finalizando agora a região da Serra, a cidade de Bom Jardim da Serra, com desvio padrão máximo de 1 no mês de dezembro e também com maior média diária de radiação solar, de 5,57. Em maio, se obteve o menor valor, de 2,43, e o menor valor de desvio padrão foi no mês de março, de 0,16. Também correspondeu a esse mês o menor valor de coeficiente de variabilidade, de 4%, e o maior foi identificado em julho, de 20%. Para Bom Jardim da Serra, a maior amplitude foi identificada na estação do verão, variando entre 3,8 e chegando à máxima de 7,9. 50% dos valores na primavera estiveram entre 4,4 e 5,9. As mínimas no outono e no inverno da irradiação solar estiveram muito próximas,
no valor de 2,2 aproximadamente, e correspondeu à estação do outono, a menor amplitude do conjunto de dados entre mínima e máxima da irradiação solar. Agora, iniciando a segunda sessão da exposição dos resultados obtidos, nessa tabela 8 mostra as médias diárias anuais de radiação solar para cada localidade, como comentado na sessão anterior, o desvio padrão e o coeficiente de variabilidade. Para a cidade de Laguna, ela foi a maior, ela foi a que teve o maior valor de média diária anual de 5,13. Também foi a única localidade que teve um valor acima de 5, as outras estiveram em torno de 4. Correspondeu a essa cidade também o maior valor de desvio padrão, de 0,77. A segunda cidade com maior média diária anual foi São Joaquim, de 4,73, com um desvio padrão de 0,12 e o menor coeficiente de variabilidade, de 2%. Então, cabe ressaltar que as duas cidades com maiores médias, a primeira correspondeu à região do litoral e a segunda correspondeu à região da Serra. A cidade com menor valor de média diária anual de radiação solar foi Uruçanga, com 4 aproximadamente, e com a cidade com maior valor de coeficiente de variabilidade, de 18%. Essa figura 8 mostra o desvio padrão ao longo dos 5 anos de dados para cada localidade em relação aos respectivos meses. Então, com exceção dos meses de fevereiro, abril, maio, julho e novembro, a cidade de Laguna, que representa a cor laranja, teve o maior desvio padrão em relação às outras cidades, chegando a 1,8 em dezembro. Também correspondeu ao mês de dezembro, para todas as localidades, o maior desvio padrão do conjunto de dados. Em junho, para a cidade de Araranguá, que representou a azul clarinho, se obteve o menor valor de desvio padrão de 0,07 do conjunto de dados, né? Nessa figura 9, mostra a dispersão dos dados conforme os meses, separados por região. Então, a cor amarela corresponde à região da Serra, enquanto a marrom corresponde ao litoral. No mês de dezembro, se obteve os maiores valores de radiação solar. Para o litoral, se obteve o maior de todo o conjunto de dados, no valor de 9,7, correspondeu ao mês de dezembro também, o maior valor para a região da Serra, de 7,5. Em maio, se obteve o menor valor de radiação solar para as duas regiões, bem próximos, de 2,2. Em maio, para a região do litoral, se obteve o menor valor de amplitude do conjunto de dados, variando de 2,2 e chegando a 3,6. Em junho, isso aconteceu para a região da Serra, de menor amplitude do conjunto de dados, variando de 2,5 a 3,4, aproximadamente. Na tabela seguinte, do slide seguinte, eu vou fazer a comparação entre irradiação solar máxima entre as duas regiões e mínima. Então, como eu comentei, por exemplo, aqui no mês de dezembro, a irradiação solar máxima apresentada para a região da Serra representou 77% daquela obtida para o litoral. E essa foi o menor valor em relação a essa radiação solar máxima média diária. Em julho, foi o único mês em que a irradiação solar máxima da Serra foi superior ao litoral, e em 4%, nesse caso, né? E a radiação, em termos de radiação solar mínima, nos meses de junho, setembro, outubro e novembro, o valor de radiação solar mínima da Serra foi superior ao litoral em pelo menos 2%, chegando a 25% no mês de outubro. Então, se a gente voltar na figura anterior, em outubro, esse valor de radiação solar mínima da Serra foi 25% superior ao litoral. Seguindo agora com a tabela 10, falando ainda sobre a variabilidade espacial e temporal entre as regiões, nessa tabela consta a média diária mensal de radiação solar, separada por região,
em relação aos respectivos meses, e a variação percentual entre as regiões. Então, entre os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, a média diária mensal da serra, da região serrana, foi superior ao litoral em pelo menos 3%, em agosto nesse caso, e chegou a 9% em setembro. Nos outros meses, a média diária mensal do litoral foi superior à serra em pelo menos 1% no mês de novembro e chegou a 10% em setembro, o maior valor de variação percentual identificado. Em termos anuais, de média diária anual da radiação solar, a região do litoral tem uma média diária anual superior à serra em 3%. Então, agora eu vou iniciar a terceira sessão sobre a exposição dos resultados. Então, se a gente analisar a cidade de Laguna, que é a laranja, no mês de dezembro, os valores obtidos pelo IMET foram 25% superiores àqueles obtidos pelo LABREM, e essa foi o maior valor de variação percentual identificado para a região do litoral. Em janeiro, para a cidade de Florianópolis, se obteve o menor valor de variação percentual, em que os dados do LABREM foram superiores ao IMET em 0,5%, o menor valor de variação percentual para a região do litoral. Para a região da Serra, agora, no mês de junho, para a cidade de São Joaquim, os dados obtidos pelo IMET foram superiores ao LABREM em 20%. Em outubro, se obteve a menor variação percentual, tanto é que não está identificado aqui, não é possível visualizar aqui, mas para a cidade de São Joaquim, os dados obtidos pelo IMET foram 0,1% superiores ao LABREM, a menor variação percentual desse conjunto de dados. Essa tabela 11 mostra a média diária anual da radiação solar para cada localidade, separado pelas respectivas fontes, e a variação percentual entre as fontes. Então, ao contrário daquilo obtido pelo IMET, para a fonte do LABREM, a cidade de São Joaquim se obteve o maior valor de média diária anual da radiação solar, de 4,46%. Tendo uma variação percentual para essa cidade, em relação ao IMET, de 5,7%. A maior variação percentual foi identificada justamente para a cidade de Laguna, de 13,5% aproximadamente, em que os dados obtidos pelo IMET foram superiores àqueles obtidos pelo LABREM. Para as duas fontes, a cidade de Uruçanga se obteve a menor média diária anual de radiação solar, variando onde a média obtida pelo LABREM foi superior ao IMET em 2%. Na tabela 12, consta as médias diárias anuais da radiação solar, separados por região, segundo as duas fontes e as variações percentuais entre as fontes, certo? Então, para a região do litoral, a média diária anual da radiação solar obtida pelo IMET foi 4% superior ao LABREM, enquanto para a região da Serra, o valor obtido pelo LABREM foi 1% superior ao IMET. Cabe destacar também a diferença entre a região com maior valor de média diária anual da radiação solar. Para o IMET, a maior média é obtida para o litoral, enquanto para o LABREM, a maior média é obtida para a Serra. Agora, as considerações finais desse trabalho foi que, primeiramente, em dezembro, para todas as localidades se identificou o maior valor de desvio padrão, assim como o maior valor de radiação solar média diária mensal. A maior variabilidade dos dados para as localidades foram nas estações da primavera e do verão, e no verão se apresentou o maior valor de radiação solar média diária, para todas as localidades também.
sobre o máximo valor obtido de radiação solar média diária, a Serra apresentou no mínimo 77% do valor obtido para o litoral. Nos meses de julho a outubro, quando se fala da média diária mensal de radiação solar, a Serra apresentou um valor superior ao litoral em pelo menos 3%, chegando a 9%. Em termos de média diária anual de radiação solar, o litoral é superior à Serra em 3%. E é possível constatar que não existe uma variabilidade significativa de média diária anual da radiação solar entre as duas regiões. Quando se compara as duas fontes, em termos de média diária anual de radiação solar, o valor obtido pelo Labrem para a região do litoral é 4% inferior àquele obtido pelo INMET, e para a região da Serra, o valor obtido pelo Labrem é superior ao litoral em 1%, quando se compara com o INMET. Também existe a diferença em que, para o Labrem, a região com maior valor de média diária anual é para a região da Serra, enquanto para o INMET isso acontece para a região do litoral. Bom, finalizo a minha apresentação e agradeço a atenção de todos.